Terceira parte do consultório desta sexta-feira. Antes de irmos para fim de semana, tempo para ouvirmos questões e dúvidas no âmbito da especialidade de psicoterapia ou psicologia na sua generalidade. Pode e deve ligar 225-083-204. Aproveita aqui a presença do Dr. Pedro Brás para esclarecer dúvidas que tenha. Pode também enviar ou experiências ou comentários ou também as suas dúvidas por escrito para o nosso e-mail do costume, consultório@portocanal.pt. Este é um tema, o que estivemos a falar aqui esta tarde, que de facto dá pano para mangas, e eu tinha aqui mais uma ou duas perguntas que gostava que o Dr. Pedro me respondesse. Quando é que as pessoas podem sentir ou podem admitir para si próprias que há aqui uma certa dependência ou do apreço dos outros via redes sociais, ou também sentir essa dependência a nível afetivo? O grande problema do uso das redes sociais é a dependência, como falou. Agora, quando é que nós estamos dependentes ou não? Esse é um conceito que cada um de nós deve descobrir. Quando nós falamos em equilíbrio, quando nós dizemos assim, todos nós devemos ter um comportamento equilibrado. A dúvida é equilibrado para quem? E a resposta é sempre para a pessoa que está a analisar o seu próprio comportamento. E é muito frequente, eu próprio assumo isso, toda a gente, generalizando, assumo que muitas vezes clicamos e abrimos o Facebook, abrimos o Instagram, vezes demasiado. Temos o comportamento de abrir uma app, A certa altura parece um comportamento quase mecânico. E compulsivo. É quase como se cada vez que olhássemos para o telemóvel, fôssemos ver. E às vezes pergunto-me a mim próprio, o que é que eu estou a ver? Nada. De facto, não há nada no Facebook. Só 20% do tempo que eu vou ao Facebook vou porque é importante para mim. Os 80% do tempo que estamos no Facebook, estamos nas redes sociais, fazemos por compulsão. Olhamos para o telemóvel, carregamos lá. Vemos uma mensagem, carregamos lá. E isto sim é perder tempo. E as pessoas têm que ter fazer as atualizações. Atualizações e as pessoas devem perceber que o ideal era nós olharmos para esta ferramenta e percebermos que está lá, eu todos os dias quero ver, mas não é todas as horas, nem todas as meias horas. Então deveríamos todos criar aqui uma estratégia, dizer assim, eu só vou ver as redes sociais das 9 às 10 da noite, por exemplo. Durante o dia não vejo redes sociais. E como é que se faz isto da forma mais fácil? É desligá-las do telemóvel e ter apenas as redes sociais no computador. Essa é uma estratégia eficaz para nos libertarmos. Porque assim, se eu tiver o Instagram instalado, o Instagram também não dá no computador, mas o Facebook, se estiver instalado no meu telemóvel, como eu estou sempre com ele na mão até para ver as horas, eu estou constantemente sendo impulsivo a olhar o Facebook. Se eu estiver só no computador, eu só quando estou no computador, à noite, quando chego a casa, é que vou ver as atualizações e as mensagens. E é este conjunto de estratégiazinhas que nós devemos optar para não aceder de tantas vezes às redes sociais. Para não sentirmos que estamos a perder ali o controle. A perder o controle. E perdemos muito facilmente sem darmos por ela. Porque às vezes perder é tempo perdido. Olha, e os graves problemas destas redes sociais é a perda de produtividade que temos nos nossos empregos, por exemplo, porque queremos estar concentrados em fazer alguma tarefa e estamos sempre distraídos com o telemóvel, isso é muito importante. Um grave problema da sociedade é a condução, por exemplo. A quantidade de pessoas, de falar disso. A quantidade de pessoas que não é que vê nem fala ao telefone, é que manda mensagens escritas enquanto conduz. Isso é um perigo, de facto. É um perigo. E eu não estou aqui a advogar minha moralidade. Eu próprio também faço. Sim, às vezes ou na pressa, nem que seja um ok, só que... E porquê é que eu faço? Porque estas distrações... o instinto, a compulsão que esta máquina, que é o telefone inteligente,
nos cria para mandarmos as mensagens, para irmos ver o Facebook enquanto conduzimos, que é horrível, é um comportamento horrível e que provoca demasiados prejuízos à nossa saúde, porque poderemos ter acidentes, e à nossa e à dos outros, acidentes muito graves. Portanto, estratégias interessantes que, para nos equilibrarmos, desligarmos as notificações, chegarmos a casa, colocarmos o telefone num sítio onde toda a família ponha um telefone, no hall de entrada, quando a gente estiver na cozinha, estiver na sala a ver um filme. Porque já viu que muitas vezes as pessoas, nós, todos, não consigo pôr-me de fora, estamos a ver um filme, uma série, e estamos no Facebook, e estamos, percebe? É muito complicado. E isto chega, de facto, a um extremo que temos que criar estratégias para parar. E várias estratégias é desligar as notificações, apagar aplicações que não são importantes, colocar os telefones quando chegamos a casa num sítio só, à porta de casa, para estarmos dentro de casa sem telemóveis, para não nos sentirmos impulsivos a olhar para o telemóvel. Quando conduzimos, tentar não pôr o telefone junto no nosso campo visual. No nosso campo visual. Por exemplo, as senhoras podem pôr na mala, lá atrás, põe o telemóvel na sua sacola, porque não têm acesso rápido. Se precisarem de telefonar, param um bocadinho e vão... O problema é que sabe o que é que acontece? Há um plim e a pessoa ainda é pior. Porque só o plim, a pessoa vai logo, quer saber. Mas para isso era preciso desligar. Uma compulsão brutal. Para isso era preciso desligar as notificações primeiro. Tudo. É o truque. E sabe o que é que deveríamos todos fazer? Era comprar os chamados telefones burros. Porque há os telefones inteligentes, que parecem computadores, e há os telefones burros, que são aqueles telefones pequeninos que se compram às vezes nas estações de serviço por 50 euros, que apenas dá para telefonar. Mas as pessoas já não se satisfazem só com isso. O problema é esse. Mas nós temos que criar estratégias para não estar dependentes. E se eu for para a praia, por exemplo, nas minhas férias, se eu comprar um telefone burro, puser um cartãozinho de telefone gêmeo, daqueles cartões que podem estar vários cartões em vários telefones, e puser um telefone que só dê para telefonar, sem internet, eu vou para a praia. Por muito que eu queira ver o Facebook, eu não posso ver o Facebook. Então o que é que vou fazer? Jogar a bola com o meu filho, ler, depois não tenho mais nada para fazer. Deixei o telefone no carro e ando com o telefone burro. Ou seja, andar com o telefone burro muitas vezes é uma boa estratégia também. É um sinal de inteligência andar com o telefone burro. É um sinal de inteligência. Muito bem. Vamos ler aqui um e-mail que nos chegou, é da Manuela Pereira, de Vila Nova de Gaia, tem 62 anos e diz: boa tarde, doutor. Tenho depressão, não como bem. Já fiz 5 colonoscopias e estou obsessiva com o meu próprio corpo. Não melhoro há anos. Qual o melhor tratamento a fazer? Temos aqui duas questões, não é? É a depressão e a obsessão. É. A obsessão pelo corpo precisava de saber exatamente do que é que se refere. Se é à imagem, se é por estar mais gorda, por estar mais magra, enfim. Deveríamos perceber, devia ter sido um bocadinho mais explícita, se quiser enviar outro e-mail para nós compreendermos o problema que tem com o corpo. Em relação à depressão, a depressão é uma doença psicológica, é muito importante percebermos que a depressão não é uma doença física do cérebro, portanto a medicação que se toma serve para aliviar os sintomas que nos perturbam, que este estado cria e que nos perturbam. Portanto, numa primeira abordagem e rápida de emergência, a medicação poderá atenuar um bocadinho os sintomas, mas não vai às causas, não resolve o problema. E qual é o problema da depressão? A depressão é um estado de tristeza prolongado que as pessoas não conseguem sair facilmente desse estado. Estão sempre concentradas nos pensamentos que magoam, nas mágoas do passado. Qual é a melhor terapia? É a psicoterapia, de facto. A psicoterapia é um tratamento que ajuda as pessoas a ultrapassarem estes estados, estas tristezas, de uma forma mais rápida e assertiva e mais definitiva. Portanto, em relação à depressão, de facto o tratamento que as pessoas devem seguir é procurar ajuda, porque quando estamos deprimidos já não conseguimos sair deste estado de tristeza sozinhos. Temos que pedir ajuda. Em relação à imagem e ao corpo, não sabemos exatamente o que é que estava a referir, mas... Talvez tenha aqui um bocadinho mais a ver com a própria sensação que alguma coisa pode não estar bem, não é? Como faz muitas vezes exames, talvez seja por isso. É a minha interpretação do e-mail. Pode ser. É tipo uma hipocondria. Sim. Bom, pronto. Se for este o problema, o que é a hipocondria? A hipocondria é uma perturbação psicológica, mais uma vez, em que nós ficamos excessivamente preocupados sobre a nossa saúde. Pronto.
Todos nós nos preocupamos com a saúde, mas há pessoas que, por terem tido alguns traumas, e já vou explicar que tipos de traumas é que pode existir, ficam muito sensíveis a todos os pormenores. E qualquer pormenor, uma manchazinha na pele, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, serve para ficarem com um medo extremo de terem uma doença grave. Ora, esta dificuldade psicológica de ultrapassar e diminuir esta pressão é originada por traumas. Muitas vezes nós entramos em pânico quando vimos uma manchazinha, e o problema é que quando nós entramos em pânico, quer dizer que o medo que sentimos... Que outrora tivemos, volta? É isso? Sim, mas quando falamos em pânico, estamos a falar num estado de ansiedade extrema. E quando chegamos a este estado de ansiedade extrema, não conseguimos gerir bem as nossas emoções e o medo traumatiza a memória e ficamos ali com aquele medo, com aquela emoção ali a ferver dentro da nossa mente. E quando nós temos um medo excessivo, ficamos sempre atentas. E então a hipocondria, estamos sempre a pensar se estamos bem, se estamos mal, é porque temos um medo excessivo. E este medo nasce de alguma experiência do passado, em que sofremos demasiado e ficamos com este trauma, com este medo traumático. A psicoterapia também pode ajudar, ajuda bastante, porque ajuda as pessoas a ultrapassarem as emoções, a gerirem as suas emoções de forma mais eficaz. Dá trabalho, mas é mais eficaz. A psicoterapia é um tratamento mais longo, porque vamos ao médico, estamos lá 11 minutos e levamos uma receita para casa. E a receita é barata ainda por cima. Mas não resolve porque a medicação apenas atenua os sintomas e nos adormece, anestesia-nos. Mas o que as pessoas devem procurar é resolver o problema. Resolver os seus traumas, os seus medos, resolver a forma como estão a processar as emoções e ultrapassar isso. Muito bem. Cumprimentar agora a Altina Souza, que nos liga da Maia. Boa tarde. Altina? Altina Souza. Então? Altina, vou pedir-lhe que desligue o som do televisor, por favor. Esse canal agora está a dar muito baixo, menina. Diga? A Altina está a ouvir-me pelo televisor, tem que desligar o som. Um momento. Abaixa o som. Abaixa o som, hein? Um momento. Mas tenha calma, dona Altina. Já me está a ouvir? Já está. Dona Altina, Sim? está-me a ouvir bem? Estou. Agora Muito estou. bem. Agora sim é mais fácil. Por isso é que nós pedimos sempre que desliguem o volume do televisor para pouparmos aqui tempo, senão é este delay e demoramos muito tempo a iniciar as chamadas. Diga, Altina, qual é a sua questão? Olha, era por causa do meu marido. Então diga. Ele, há um ano, teve um princípio de um AVC. Ele Sim. está ligado ao mesmo. Está ligado à mesma coisa, não está? Esse médico? O Dr. Pedro Brás é psicoterapeuta. Sim, ele teve um princípio de um AVC. Sim, sim. E então? E agora, ele mal se assenta, adormece logo. Mal se senta? Se estiver sentado, ele adormece com Com facilidade. muita facilidade, sim. E o que é que a Altina gostava de saber o que poderá ser isto? Qual é a sua dúvida? Altina? Sim. Bom, Como? então vamos lá. Eu não percebi bem. Portanto, o marido da Altina teve um AVC. princípio de AVC, que não há princípios, não é? No AVC? Não foi. Ou há princípios? São Bom, AVCs. não é minha área, isso é mais da neurologia. Exatamente. Portanto, isto é um bocadinho mais relacionado com a neurologia. De qualquer das formas, porque é que o marido adormece muito facilmente? Pode haver aqui muitas causas, não é, doutor? É, as pessoas que adormecem muito facilmente raramente têm o problema é mental, não é? É da psicoterapia. Mais vezes, esse é um problema mais da neurologia, em que, de facto, tem que ir ao médico e o médico neurologista tem que perceber se houve alguma alteração no cérebro e tentar fazer um diagnóstico mais acertado e tentar perceber o que é que se passa e para ver se há alguma terapia que pode ajudar. É. Muito bem. Agora, penso que a Altina ficou esclarecida ou tem mais alguma dúvida? Não, em princípio era isso só. Muito bem. Não podemos ajudar Portanto, muito. mas a Altina não telefonou a dizer que havia aí algum problema? Mais qualquer coisa?
Não? Ora bem, a Altina continua a ouvir-me pelo televisor e assim fica muito complicado. Obrigada por ter ligado. Nós vamos ler aqui um e-mail também. Joaquina Ferreira, que escreve do Porto, diz que tem um familiar que tem uma obsessão pela filha. Tem medo que aconteça alguma coisa a toda a hora. Como pode combater este estado? Isto acontece muito também. Acontece. A obsessão a obsessão por tudo. Estamos há bocado a falar sobre a obsessão sobre as doenças, a obsessão sobre a comida, a obsessão sobre a saúde dos outros, sobre a nossa imagem, enfim. A obsessão são comportamentos continuados, constantes, sem nenhum objetivo racional. Claro que neste caso, no e-mail, a obsessão pela filha, temos que tentar perceber exatamente a obsessão sobre o quê e tal. Mas quando falamos em obsessão, estamos a dizer que tem pensamentos, tem medos exagerados. E quando falamos em medos exagerados, numa consulta, nós temos que perceber porque é que tem medos exagerados. Há sempre razões. Porque cada pessoa tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de valorizar as coisas, e o psicoterapeuta em consulta, para ajudar estas pessoas, tem que entender que medos são, porque é que os tem, o que é que a pessoa sente. Porquê é que a pessoa entra em pensamento repetitivo? Isto é por causa dos medos. Nós fugimos sempre aos medos, aproximando-nos do prazer. A nossa mente e o cérebro está programado para fugir à dor, aproximar do prazer. Quando falamos em dor, temos medo de a viver, medo de a sentir. Portanto, nós temos medo de tudo que nos possa trazer dor. E ainda bem que é assim, porque é assim que nós... Também é o nosso mecanismo de defesa, de defesa e de vida. Fugindo à dor, aproximando do prazer. Mas a dor é muito mais importante que o prazer. Nós podemos esperar um prazer, mas fugimos de imediato à dor. É quase que estejamos, é natural, estarmos sempre atentos à dor. Quando estamos perante uma agressão forte, verdadeira, nós estamos sempre concentrados. E não conseguimos pensar em mais nada senão naquilo. Vamos imaginar que estamos a passear num monte, num bosque, e está lá um animal selvagem, um lobo. Não conseguimos pensar em mais nada a não ser em fugir e a não ser estarmos concentrados naquele perigo. E então dizemos que estamos numa obsessão sobre um perigo. Mas quando o perigo é real, ninguém se queixa, não é nenhuma doença, porque estamos com uma obsessão sobre um perigo real. Quando é que é patológico? Quando é que nós pensamos ou percebemos que temos um problema ou que alguém tem um problema? É quando essa pessoa tem uma obsessão sobre um perigo que não é real. Portanto, no caso de termos uma obsessão por um filho, como é o caso... É que esta pessoa está a achar que existe ali um perigo muito grande e que, de facto, pode não haver. Percebe? Se o nosso filho estiver extremamente doente, nós ficamos obcecados com a doença do nosso filho. Mas isso não é nenhum problema, porque obviamente é uma preocupação... Isto, o termo normal aqui... Sim, mas é a norma, porque se o nosso filho está de facto muito doente, a nossa preocupação é tanta, o medo é tanto, que estamos sempre a pensar nisso. Quando nós falamos em patologias, em doenças, estamos a dizer que não há perigo, o filho não está doente e as pessoas estão sempre a pensar nisso. Porquê é que isto acontece? Porquê é que estes pensamentos repetitivos existem? Porque de alguma forma, que cada pessoa tem o seu problema, mas de alguma forma existe ali um medo excessivo. E cada pessoa tem o seu medo, não é um medo só, não é? Cada pessoa tem o seu medo. E na consulta da psicoterapia, o que o psicoterapeuta faz é perceber... chegar à origem. Chegar à origem. É de onde é que vem esse medo, desde quando é que começou essa circunstância, o que é que pensou nessa altura e o que é que ainda pensa agora. E depois de construirmos e de percebermos este padrão de medo que aquela pessoa tem, temos que desconstruir. Com ferramentas psicológicas, várias que existem, e para cada caso utiliza-se a estratégia adequada. E ajudar, e depois de diagnosticar essa origem, vamos dizer assim, o psicólogo ou o psicoterapeuta pode criar um conjunto de estratégias que depois, na prática, podem, de facto, abolir esta repetição de pensamento, não é? Porque temos que entender que passar a mensagem, se calhar, de que há estratégias e ferramentas práticas, Isso. não é? Portanto, não é ir para a consulta falar só não é falar. Na teoria. Infelizmente as pessoas acham que muitas a terapia, vezes é isso que as pessoas a psicologia, acham a psicoterapia é falar. As pessoas vão para lá e falam. Vão para lá e falam, é verdade, mas não é falando que as pessoas melhoram. Quem está deprimido precisa de facto de falar, de expurgar os seus pensamentos. Mas quem tem este tipo de medos, estes distúrbios psicológicos, o que precisam é de estratégias mentais que o psicólogo e o psicoterapeuta podem fornecer para que as pessoas consigam ultrapassar e gerir estes medos.
Muito bem, temos outro e-mail, o último e-mail que vamos ler esta tarde é da Karina, com capa, e é de Viana do Castelo, 27 anos. Diz, tive depressão e ansiedade e cada vez que deixo a medicação não demoro 2 meses sem ter recaída. Porque me acontece sempre isso. Continuo a ter muitos ataques de ansiedade e compulsão alimentar. Posso associar estas duas? Como as posso resolver? Já estou desesperada. Portanto, há aqui medicação. Quando há medicação está tudo mais controlado. Se mais de 2 meses sem medicação, recaída. Esse e-mail é muito importante e interessante para podermos explicar às pessoas o seguinte. A medicação atenua, pode atenuar, nem com todas as pessoas, nem todas as pessoas sentem essa melhoria, mas pode atenuar porque adormece os sintomas. Se as pessoas estão muito agitadas, levam com esta medicação e adormecem, ficam mais moles, quase que adormecidas. Só que enquanto as causas psicológicas não forem resolvidas, quando largamos a medicação, o problema está lá e a consequência, a manifestação desse mal-estar psicológico vem outra vez. Portanto, as pessoas que têm ataques de pânico, que têm compulsões, têm depressão ou meramente ansiedade, se tomam medicação, mas se ao mesmo tempo não entram num processo de psicoterapia para se elas próprias se ajudarem a si próprias, com a ajuda do psicoterapeuta, a melhorarem, a ultrapassarem as causas, quando retiram a medicação, voltam ao mesmo estado. Por isso é que as pessoas dizem assim, se eu deixo a medicação, faço uma recaída. Claro, porque a medicação não ajuda, não resolve, apenas atenua. Os médicos que dizem muitas vezes olha, tem que tomar isto, mas é para toda a vida. Pois que remédio, porque se ninguém resolve aquele problema, tem que ser toda a vida a tomar aquela medicação. Portanto, a solução... E isso é uma dos pressupostos que o Dr. Pedro advoga sempre, não é? Sim, e inclusivamente na Clínica da Mente, não é? Isso. Pronto. Agora, claro, os ataques de pânico, a ansiedade e a depressão estão sempre muito ligados. Os ataques de pânico criam uma limitação tão grande à nossa vida, à nossa felicidade, que é muito fácil entrarmos em estados deprimidos por causa disso. Muito bem. Agradecer ao Dr. Pedro Brás mais uma vez a presença aqui no consultório. Nós regressamos na segunda-feira, como de costume, às 15h30. Bom fim de semana.